Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre democracia na atualidade. Então, corresponde aí ainda ao conteúdo de sociologia do segundo módulo, finalizando todas aquelas teorias políticas do Estado moderno que nós pudemos aí absorver da Idade Moderna, e a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre democracia na atualidade. Alguns conceitos que são necessários a gente entender o processo histórico. Então nós vamos falar de eleições, representantes, o que é um parlamento, né? A partir da composição de políticos e políticos profissionais nos dias de hoje. Então, ou seja, o que é, na verdade, não é a democracia na atualidade, nós vamos ter que absorver por referência a democracia indireta representativa. É essa democracia que nós vivemos hoje. Mas antes da gente falar dessa democracia indireta representativa, nós temos que lembrar um pouquinho sobre o que se concebe a democracia no Estado ateniense. É lógico que nós já pudemos ter a oportunidade de estudar isso esse ano, lá no primeiro módulo de História, sobre algumas reformas importantes que os eupátridas puderam fazer naquele movimento de direitos, né, e de participação política. Então é interessante que nós nesse momento só relembremos para poder então traçar o que seria uma democracia na atualidade, que foi essa construção histórica a partir então do movimento que aprendemos na concepção ateniense, na Grécia Antiga. Então, como os atenienses concebem essa democracia? A questão da cidadania ateniense, ela é pontual no sentido de jamais delegar ao outro o direito de manifestar sobre assuntos da polis. Então isso é praticamente, eles consideram como um estado ausente. Então é necessário e é um direito inalienável que cada cidadão tenha uma participação nesse processo de construção das diversas decisões desse movimento ateniense. Isso a função mais importante, então, no aspecto de participação do cidadão. É a representação. Isso é a palavra-chave da democracia direta que nós consolidamos na Grécia Antiga, que foi um direito concedido pela deusa Atenas, né, filha de Zeus, que nasceu da cabeça de Zeus. Ela era a deusa da justiça, da sabedoria, e é a deusa que delegou aos homens esse direito de participação política e de definir a justiça e as leis da sua própria cidade. Então, essa representação, ela é a oportunidade que se dá ao cidadão de vocalizar a opinião em assembleia, ou seja, de se autogovernar. Então, isso é muito importante e significativo para a democracia ateniense. Então, é um governo, na verdade, do povo no espaço da cidade e no espaço público. Nós nunca podemos esquecer que a participação política, ela se dá no espaço público. Tudo bem? Então, inclusive, a Acrópole diz a mitologia que foi um presente concedido por Atenas. A Ágora foi um presente concedido por Atenas para que os homens pudessem, então, realmente manifestar esse desejo de representatividade, tá? Então, nada mais é do que o governo do povo no espaço da cidade e no espaço público. Essa representação, essa vocalização, então, da sua opinião. Então, a ideia central da democracia direta, ela é igualmente para todos, garantir a harmonia dos interesses de cada um e evitar que a polis naquele momento se dividisse, se destruísse, na verdade. Por quê? Porque se cada um tiver uma opinião particular e sobrepor ao outro, na verdade, né? Porque a política, o fazer política, o diálogo, é o poder da linguagem, né? De se estabelecer essa comunicação, a polis ela estaria fadada a ser eliminada. Então, a ideia era que se permitisse que os cidadãos adquirissem o conhecimento da cidade a partir da discussão, a partir da sua observação, da sua experiência. Isso era o mais importante para os cidadãos atenienses. Então, por referência de democracia direta, nós
partimos do pressuposto que o cidadão diretamente, através da linguagem, se fazia representar dentro da ágora, né? Dentro da Assembleia, na sua maior autonomia, no seu maior autoconhecimento ali de representação das decisões mais importantes do seu país, do seu povo, né? Enfim. Então, a observação da experiência e a discussão é o legado que os atenienses vão deixar para a gente. Então, existe uma diferença muito grande entre estabelecer poder e falar de política, tá? Então, isso é algo que é muito visível e construído historicamente. O fazer política é a participação direta dessa minha representatividade nesse processo das discussões em relação à minha nação. Tá? Isso é o politizar dentro do espaço público. E quando eu falo de relação construída de poder, eu estou falando de outras soberanias que no decorrer da história nós visualizamos isso nos aspectos, por exemplo, da Idade Média com a Igreja Católica, da Idade Moderna com o rei absoluto. Aquilo sim é a manutenção do poder do Estado punitivo. Então a democracia ela vai muito mais além somente do que representatividade. Ela está ligada diretamente a um direito, né, o direito de isonomia, né, isogoria, que são as relações consolidadas de que todos nós somos iguais e todos nós somos regidos por uma lei e temos os mesmos direitos. Tudo isso nasce com o cidadão grego. Então, o legado que a Grécia deixa para nós é um ideal participativo, ou seja, é uma cidadania ativa, não existe intermediários, né, nessa democracia grega. É um ideal que é recorrente àquelas pessoas que realmente são preocupadas com a redução da não participação política. Então, essas desigualdades, elas são decorrentes do processo do sistema econômico. É algo que é normal, as desigualdades sociais, mas existe o legado dessa participação. Mas essa cidadania grega, e nós vimos isso esse ano, ela tinha um limite, né? Tinha uma linha muito tênue que determinava ali qual era o limite dessa participação ativa dos cidadãos. Então havia a exclusão de mulheres, a exclusão de estrangeiros, a exclusão de escravos, e é algo que dentro de uma democracia representativa é inadmissível, mas era algo que era do sistema ateniense, era algo que era condicionado pelo sistema ateniense. Então a participação política ela era limitada a alguns membros dessa sociedade e acabava que os problemas eles não eram totalmente resolvidos. Então as questões sociais elas eram pontuais, tanto na Grécia quanto no Império Romano. Então, com o passar e o decorrer dos séculos, a participação do cidadão ela foi se tornando cada vez mais fraca e passiva. E menos representativa. Então, o sufrágio universal, que seria o direito inclusivo de todas as pessoas terem acesso, então, à participação do processo eleitoral entre pobres, mulheres, analfabetos, o que vocês imaginarem de outras esferas sociais, foi algo que foi construído a muita luta e a muitas revoltas. Algo que é novo e que foi construído agora no século XX, a representação, então, dessas diversas classes sociais. Então, nós temos sempre, no decorrer da história e no decorrer da história das constituições, uma limitação política, uma limitação que foi sendo construída com uma preocupação de homogeneidade dessa população do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso e do ponto de vista linguístico que foi sendo construído no decorrer aí da história de diversas nações. Então, a partir da reforma do Clístenes, e vocês com certeza lembram dele, né? Que é um dos eupátridas mais importantes da história da Grécia, em particular de Atenas, a partir de 507, aproximadamente antes de Cristo, ele formou uma assembleia de cidadãos, que ficou conhecido como a Eclésia, que são cidadãos coletivos da polis. E isso também, essas instituições importantes, nós também podemos ter a oportunidade, tivemos a oportunidade de estudar esse ano. Então, ela se reunia aproximadamente entre 40 a 50 vezes por ano e era uma assembleia onde se discutia, então, as decisões coletivas da Grécia. Nós tínhamos também o Conselho dos 500, se vocês lembram, né, desse conteúdo, que eram responsáveis para preparar as pautas das reuniões e levar até a Assembleia para as discussões. E um dos mais importantes, que é a Corte da Justiça, que também representava aí, um júri de aproximadamente de 200 a
entre 200 a 500 membros, dependendo, e eram responsáveis pelo arbítrio do litígio entre os cidadãos da polis. Então, todas essas instituições foram impulsionadas, então, pelas reformas do Clístenes, a partir, então, de uma democracia mais representativa. Então, a partir disso, como que a democracia ela veio se transformando nesse contexto histórico? Então, a palavra democracia, que é um governo do povo, né, um governo de representatividade de todos, ela foi sendo transformada a partir então da evolução contextualizada pela política grega e depois, mais em particular, pelo Império Romano, o que seria essa democracia. Então, nós temos a democracia semi-indireta, indireta e a direta. A direta corresponde, por exemplo, à nossa referência como a Grécia Antiga, que particularmente você tem a atuação direta dos cidadãos atenienses ali, né, no discurso político, né, definindo realmente quais eram as decisões necessárias para qualquer contexto eventual que a Grécia estivesse passando, seja social ou econômico particular. Nós temos a semidireta. A semidireta, nós configuramos ela de duas formas. Você pode fazer o plebiscito ou o referendo. E isso é algo que é constitucional, está hoje nas democracias representativas. No nosso caso, também existe o plebiscito e o referendo. E são consultas populares. São consultas populares e que acaba conduzindo o eleitorado às urnas para poder então dar a sua opinião referente a alguma lei que está para ser aprovada ou já foi aprovada. Nesse caso aqui, eu tive a oportunidade de participar de uma que foi sobre a questão da legalização das armas, né? O direito de ter arma ou não. Eu tinha a idade de vocês na época que eu participei, 16 anos, e foi bastante interessante porque você podia manifestar ali se você era contra ou a favor do armamento do cidadão. E aí, lógico que ganhou o não armamento, aí essa lei ela já tinha sido feita, então a forma que se consolidou o processo foi, na verdade, um plebiscito, porque o plebiscito é uma consulta popular que se faz depois que a lei está pronta, e o referendo é antes de fazer a lei. Mas são consultas que diretamente lembram a democracia da Grécia, porque é uma consulta popular representativa. Você está indo diretamente lá, nem ser representado, né? Você está indo dar a sua própria opinião em relação a alguma modificação, né? Alguma lei que o governo vai então decretar. E a gente tem a democracia indireta, que no caso é a nossa, que na verdade a gente elege os nossos representantes e partimos do pressuposto que eles vão nos representar então no Congresso, definindo aí as normativas, as leis, as emendas e consolidando realmente a minha representatividade. É uma eleição que pode ser fiduciária como a nossa, nós elegemos diretamente o representante, ou uma eleição que pode ser feita por delegados, por representação, por exemplo, como a eleição norte-americana. Né? Devido à quantidade de pessoas e o tamanho da dimensão do país intercontinental, fica difícil a representação direta, então nós vamos eleger os nossos representantes e eles vão nos representar, então, nesse estado político, nessa formação do poder público. Então, quais são as discussões hoje da democracia moderna? E nós temos que ter isso bem esclarecido na nossa cabeça, porque nós somos eleitores, participamos do processo eleitoral e fazemos uma grande diferença nesse processo político. O grande dilema hoje da democracia na atualidade. O que é democracia social? Partidos políticos. O que é pluralidade? Pluralidade no sentido social e de participação política. E o que é dissenso? Dissenso é discussão. Então, esses 4 pontos são importantes hoje para que nós possamos realmente discutir a política e fazer uma relação direta com o que é a democracia na atualidade. A discussão de assuntos pertinentes a diversos ramos da sociedade. O poder da discussão da democracia, que é um processo inerente desse sistema político. A democracia social, essa democracia, ela chega para todos por igual, né? Então, esses partidos, a pluralidade, é essa discussão que se vem à tona hoje que é necessário a gente pontuar no contexto da democracia na atualidade. Outra coisa que nós temos também que entender, qual foi o legado histórico político, o que nós ganhamos com tudo isso. Então, isso foi uma construção da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna. Então, por exemplo, saindo da Grécia e vindo para Roma, nós vamos ter o Edito de Caracalla, que foi feito em 212, e esse Edito de Caracalla dava o direito de todos os cidadãos romanos terem direitos civis e direitos eleitorais.
Isso era algo que não era consolidado em Roma. Outra referência que nós temos na Idade Média é o Código do Justiniano, que nós vimos lá no Império Bizantino, também lá dá direitos civis aos cidadãos. Na Idade Média, nós temos o contratualismo. Esse contratualismo ele está ligado diretamente aos senhores e servos no sistema de relação do feudalismo, que é de suzerania e vassalagem. Na Idade Moderna, a gente tem a origem contratualista do Estado moderno e que vocês já sabem mais do que eu, porque nós vimos todos na aula de sociologia, Thomas Hobbes, John Locke, Maquiavel, todos eles que vão falar sobre a questão do contrato social. Né? No momento, então, que nós alienamos a nossa liberdade para poder ser administrado pelo Estado. Então, tudo isso é uma construção histórica. Essa democracia nos dias de hoje bate na tecla do que é direito social e democracia social. E a melhor forma, na verdade, que foi consolidada no século XX, então, e no século XXI, foi da democracia indireta, né? Representativa indireta, e que pudesse aí absorver todos os nossos direitos que são representados pelos nossos partidários ao qual nós elegemos e nos representam hoje no parlamento. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.